Bonjour, aujourd'hui c'est le 30 novembre. Bienvenue à notre méditation sur notre chaîne. Et je voudrais donc lire le psaume 1, verset 3. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prosperará. Ele está falando aqui, é claro, daquela pessoa que é feliz porque ela não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, esta pessoa encontra sua satisfação na lei do Senhor, na revelação que nos foi dada pelo Senhor. E nesta revelação ele medita dia e noite. O resultado é que ele vai dar fruto. Existe uma lista de frutos do Espírito no Novo Testamento e existem em Gálatas, mas existem outras também em Efésios, em Colossenses. A de Gálatas se encontra no capítulo 5, verso 22 a 23, mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que é o fruto aqui? O fruto é simplesmente o resultado da vida do Espírito Santo em nós. Esta lista não é exaustiva. Ela começa, inclusive, com a palavra ágape, com amor divino. E ele não está dizendo aqui, o Paulo não está dizendo que o fruto do Espírito não fala de frutos do Espírito, inclusive, no plural. Ele está falando no singular. O fruto do Espírito é. Isso quer dizer que o fruto do Espírito Santo é o amor de Deus em nós, que vai produzir alegria, paz, paciência, fé e todos os outros frutos do Espírito que são mencionados nessa lista. E existem outros, como disse, em outros livros do Novo Testamento. Essas qualidades são qualidades divinas. E o Salmo 1 está dizendo que esse fruto vem do fato que a pessoa aplica, vive, conhece a revelação divina. Em Gálatas, o fruto do Espírito é o resultado da obra de Cristo na vida da pessoa através do que nós chamamos de Evangelho. A proclamação do Evangelho é uma boa nova que fala sobre a intervenção divina na nossa vida. Como Romanos capítulo 1 diz, o Evangelho fala de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele mesmo, em João capítulo 15, verso 4, diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. O que o Evangelho prega é uma permanência em Jesus. Você entra em Jesus, Jesus vem em você, você se torna um com Jesus e você vai dar o fruto. Vai na verdade, naturalmente produzir o fruto da vida de Cristo em você. O fruto nada mais é do que o resultado da permanência da vida de Cristo em você. Você não tem como produzir o fruto do Espírito Santo por você mesmo. É por isso que não podemos rejeitar a obra de Cristo. É Cristo quem faz essa obra em nós. Se eu volto para o Salmo 1, verso 3, ele diz que o justo é como uma árvore plantada à beira de águas correntes e dá o fruto no tempo certo. Leva tempo, às vezes, para uma árvore frutificar. Mas no tempo certo, o fruto vem naturalmente. Se você permanecer em Cristo, permanecer em sua palavra, como ele diz, inclusive, no Novo Testamento, você vai produzir o fruto do Espírito Santo, naturalmente. É o Espírito Santo, inclusive, que vai produzir esse fruto em você. Que Deus te abençoe.